Olá, aluninhos do quarto ano. Boa tarde. Bom, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, não é? Hoje nós vamos falar sobre esses sólidos geométricos aqui, ó. Esses objetos aqui que as crianças estão brincando. Eles são chamados de sólidos geométricos, tá? Esses sólidos geométricos aqui, o que vocês veem de diferença aí de um para o outro? O que vocês veem de diferente? O que um tem que o outro não tem? Vamos pensar? Vamos analisando aí essa imagem e vamos pensar. O que eles têm de diferente? Vamos pensar. Uma outra coisa que eu quero saber de vocês também. Olhando aí nessa sala de aula aqui, quais objetos nessa sala de aula têm o formato desses sólidos geométricos aqui? Vamos analisar. O que vocês acham que tem? Olha essa lixeira aqui, ó. Ela tem aqui, ó, o formato dessa figura aqui. Olha lá, o apagador e a caixinha do apagador da professora tem esse formato aqui, ó. Essa caixa aqui também. Estão vendo? E o que eles têm de diferente? O que essas figuras aqui, o que esses sólidos geométricos aqui têm de diferente? Vocês observam que tem uns aqui que tem uma ponta, ó. Esses dois aqui tem uma ponta, os outros não têm. Os outros têm essa parte de cima igualzinha de baixo, né? Que são esses quatro aqui. Já esses dois aqui são diferentes, tá certo? Então, essas figuras que nós acabamos de ver são figuras iguais a essas aqui, ó. A gente chama essas figuras, né? Todas elas são sólidos geométricos. E aqueles sólidos geométricos lá, né? Esses sólidos geométricos aqui também, eles recebem um nome especial. Poliedros, tá? Então, olha só, vamos marcar aí essa palavrinha. Poliedros, todos eles são poliedros, tá? Estão aqui, ó, representados aqui, ó. Os alunos do quarto ano construíram modelos de poliedros usando cartolina. Observe, são esses aqui, tá? Os modelos de sólidos construídos são exemplos de poliedros, como eu acabei de falar para vocês, ó. Todos esses modelos de sólidos que foram construídos, eles recebem o nome de poliedros. Vamos marcar aqui também, porque isso aqui é importante. Qualquer figura dessa aqui recebe o nome de poliedro. Eles apresentam apenas faces planas e podem ser divididos em dois grupos, prismas e pirâmides. Então, eles apresentam apenas faces planas. O que significa isso? Significa que eles não têm parte nenhuma arredondada. Eles não têm parte nenhuma arredondada. Eles vão ter sempre superfícies planas, tá? Apenas faces planas. Eles não têm parte nenhuma, faces nenhuma arredondadas. E aí eles são divididos em prismas e pirâmides. Então vamos olhar aqui, ó. Quais aqui que eu chamo de prismas? Ó, esses aqui. E esses aqui são as pirâmides. Qual é a diferença aqui, ó? Olha só, vocês estão observando que aqui nós temos essa face aqui de cima igual a de baixo. A mesma coisa acontece em todos eles, ó. Tem uma face aqui em cima que é igual à face de baixo aqui, ó. Então, todos que forem assim, a gente chama de prisma. A gente chama de prisma. E os que não tem essa face em cima, que tem essa ponta, a gente chama de pirâmide. Eu tenho aqui mostrando para vocês, ó. Olha esse sólido geométrico aqui, ó. Tá? Esse sólido aqui, ó, ele é um poliedro, não é? Eu posso chamar de poliedro. Esse poliedro, ele é quem? Ele é um prisma ou ele é uma pirâmide? Ó, vocês observam que ele tem uma ponta aqui, então eu chamo ele de pirâmide, tá? Agora, observem este sólido aqui, ó. Olha só. Vocês observam que ele tem uma face aqui embaixo e a face de cima igualzinho. Em qualquer posição que eu colocar ele, isso vai acontecer. A face de baixo vai ser igual à face de cima, olha só, em qualquer posição. Então, eu chamo ele de prisma, tá? Olha aqui, ó, outro prisma. Ó, isso aqui é um outro prisma. Se eu colocar ele, olha só. Olha a posição dele, ó. A face dele de baixo é igualzinho essa face daqui, ó. Então, eu chamo ele de prisma, tá? Ele é um prisma também.
Olha aqui, ó, outra pirâmide, ó. Outra pirâmide, tá? Outra pirâmide. E essa outra figura aqui é um prisma também, ó. Porque tem a face de baixo igual a de cima em qualquer posição que eu colocar. Tá vendo? Esse aqui não, esse aqui a posição dele é esse, ó. Ele vai ser sempre nessa posição, tá? O sólido, ele é sempre assim, tá certo? Agora na página 34, observe os elementos de um prisma e de uma pirâmide. Então, esses sólidos, não é? Esses poliedros, eles têm o seguinte, eles têm, ó, vértice, aresta e face. Tanto no prisma quanto na pirâmide. Vértice, aresta e face. O que é o vértice? O vértice são esses pontinhos aqui, ó, tá? São esses encontros aqui. Arestas são essas linhas, são os encontros das faces. Ó, isso aqui é uma face. Isso aqui é uma face. Aqui embaixo eu tenho uma outra face. Aqui em cima eu tenho outra face. Eu chamo de face. A união das faces formam essas linhas aqui. Todas essas linhas aqui tá sendo a união das faces. Eu chamo de aresta. E os vértices são as uniões das arestas. Ó, são esses pontinhos aqui, ó. Tá? Olha na pirâmide, ó. O vértice, tem aqui um vértice. Ó, todos esses encontros aqui formando um ponto, a gente chama de vértice. As arestas, que são essas linhas aqui, e as faces, tá? Vamos observar agora as características dos prismas e pirâmides. Prismas, então, como eu já falei para vocês, os prismas apresentam duas faces idênticas, que são chamadas de base. Então, ó, a base, aqui nós temos a base de baixo e a base de cima. Ó. Eu vou pegar esse daqui, ó. Ó, a base aqui embaixo e a base aqui em cima, igualzinho, tá? São as bases de um prisma. As outras faces são chamadas de faces laterais, que é essa parte toda aqui em volta, ó. A gente chama de faces laterais, é a lateral da figura. Olha aqui, ó. Todas essas aqui são as faces laterais. Agora, as pirâmides. As pirâmides apresentam apenas uma base. Ó, olha só essa pirâmide. Ela tem apenas uma base. Ela não tem outra base aqui em cima igual a ela, não. Tá? As demais faces são chamadas de faces laterais e são formadas por triângulos. Olha só. Sempre a gente vai ter um triângulo aqui, ó. Nessas faces laterais. O formato vai ser sempre um triângulo dessas faces laterais. Bom, eu tenho aqui, né, dois poliedros, um que eu chamo de pirâmide e um que eu chamo de prisma, tá? E aí, eu posso perguntar assim para vocês, ó, quantas faces, quantos vértices ou quantas arestas tem um prisma? Então, vamos contar nesse prisma aqui. Quantos vértices, que são os pontinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui, ele tem 6 vértices. Quantas arestas, que são essas linhas aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 arestas. E faces? Ó, isso aqui é uma face. 1, 2, 3 faces. 4, 5 faces, tá certo? É assim que a gente vê a quantidade de arestas, vértices e faces. Agora eu vou pegar de uma pirâmide aqui, ó. Quantos vértices que são esses pontos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantas arestas que são essas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E quantas faces? 1, 2, 3, 4. Com essa da base aqui, 5. E assim a gente consegue identificar quantas faces, arestas e vértices que tem um poliedro. Tá certo? Lembrando que esse aqui é um prisma. Aqui tem uma pirâmide. Outra pirâmide, ó. Eu tenho duas pirâmides aqui. Tá? E todas essas figuras aqui, ó, eu chamo de prismas. Tá? Então é isso, agora nós vamos fazer as atividades.